Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala para o professor Gabriel Pacheco. Vamos agora a gente ver o seguinte, poxa, o que a gente passou aqui, né, de forma bem intensa no COBIT? Parte de definições, certinho, nossos princípios, adentramos, afinal de contas, nos nossos princípios, falamos sobre o que? Sobre os objetivos, como eles funcionam, qual a relação que eu tenho nesse exato momento, então, sobre o quê? Exatamente, né, sobre os nossos domínios de gestão e governança, os processos que nós temos ali dentro e como eu vou atuar para poder alcançar esses objetivos com o uso do COBIT, não é isso que a gente viu? Vimos também um ciclo de vida maneiro, bacana, dentro do nosso guia de implementação do COBIT 5, só que eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa bem interessante mesmo. Pacheco, como que eu vou saber se um processo que eu tenho no COBIT está alcançando aquilo que realmente é necessário? Parou para pensar nisso? Uai, Pacheco, nunca tinha parado para pensar não. Primeiro era só pegar lá, implementou e um abraço. Pois é, não é assim que as coisas funcionam, ok? Tudo que é framework que trabalha com a implementação de processos gerenciais, organizacionais, esses processos precisam ser medidos. Você precisa saber, afinal de contas, se algo está seguindo no rumo que você precisa, se algo realmente está legal de utilização, até mesmo para você falar, cara, já está bom para mim aqui na organização, o tanto que eu medi eu já alcancei o que eu precisava, então eu não preciso mais investir naquele processo. Entendeu como é que funciona? No caso do COBIT 5, você tem então o que a gente chama de um modelo de capacidade de processo. Então, inicialmente, você tem que saber diferenciar o que seria um modelo de capacidade para um modelo de maturidade. Se você já assistiu minhas aulas de CMMI, isso já está bem alinhado na tua mente, né? Então você pode passar o vídeo 1 minuto e meio, 2 adiante. Se você nunca assistiu, vamos diferenciar uma coisa da outra. Quero que você imagine a seguinte situação. Eu quero pegar, então, um processo específico, como, por exemplo, gerenciar o portfólio da minha organização, ok? E eu quero saber se esse processo especificamente está evoluindo dentro da minha organização. Nesse momento, eu utilizo, então, o que a gente chama de um modelo de capacidade. Por quê? Eu estou avaliando a capacidade daquele processo de alcançar pontos que eu preciso na minha organização. Agora eu quero que você pense em outra visão, ok? Eu quero que você pense no seguinte: juntei diversos processos, diversos componentes, certinho? E quero saber se um conjunto pré-definido de processos e componentes estão evoluindo na minha organização de acordo com uma medida pré-estabelecida, né? Dentro de algum framework, por exemplo. Nesse momento, aí você está falando de um modelo de maturidade. Entendeu a diferença entre os dois? Maturidade, avaliar a evolução de processos e componentes pré-estabelecidos, ok? Capacidade, avalia a evolução que você tem, ok? Em relação a um processo apenas sendo analisado dentro da tua organização. Com o que o COBIT 5 trabalha? O COBIT 5 você pode tomar nota. Ele trabalha especificamente com o quê? Ele trabalha especificamente com o modelo de capacidade de processo. Ah, Pacheco, entendi. E você tem que lembrar, é claro, cara, falei com o COBIT, falei do COBIT. O COBIT é baseado em medições, meu parceiro. Por quê? Tudo que é medido pode ser então o quê? Quantitativamente e qualitativamente melhorado. E é justamente desta ideia que surge o nosso modelo de capacidade. Ponto de observação em relação ao COBIT 5, ok? Ele é um processo de... Ele é um modelo de capacidade de processo. Só que daqui a gente já tem uma diferenciação gigante que ele tem em relação à versão 4.1, tá? Do nosso COBIT 4.1. A 4.1 era baseado no CMM, né? Capability Maturity Model, tudo bem? No momento atual, a 5.0 é baseado no quê? Na nossa norma ISO 15504, que lida justamente com gestão de processos nas nossas organizações. No COBIT 2019, Pacheco, isso aqui evoluiu, tá? Claro que nas nossas aulas de COBIT 2019 eu vou entrar de cabeça nesse conteúdo, mas ele evoluiu para um modelo de capacidade e maturidade, ok?
Como que eu posso avaliar então, Pacheco, a minha capacidade de cada processo que eu for trabalhando ali e evoluindo com o uso do COBIT na minha organização? Você pode avaliar esse seu processo de um nível incompleto até um nível otimizado. Só para vocês pensarem, né, verem aí direitinho e terem noção de como as coisas aconteciam, ok? No 4.1 você tinha o quê? No 4.1 a coisa evoluiu muito para 5.0, né? Por quê? A 4.1, gente, se eles forem pedir para vocês algum tipo de diferenciação em questões, tá? Que pode acontecer mesmo nos dias atuais que eles cobrem essas diferenciações, a 4.1 você tinha um modelo de maturidade, tá? Pacheco, modelo de maturidade, né? Era um modelo de maturidade onde você tinha o que então? Atributos genéricos do seu modelo de maturidade que poderiam ser considerados, né? Ali naqueles conjuntos de processos, né, que você tinha. No nosso caso aqui não é mais um modelo de maturidade, ou seja, você não está mais trabalhando com um conjunto de processos ou componentes pré-definidos, você está trabalhando com o quê? Com a evolução de cada processo dentro da tua organização. E você pode ter o que então? Um processo incompleto, que vai ser o teu nível 0. E aqui eu já vou chamar a atenção, sabe por quê? Por quê, Pacheco? Me conta. Porque para você estar no nível 1, você tem que ter o nível 0 mais o nível 1. Para estar no nível 2, você tem que ter o nível 0, o nível 1 mais o nível 2. No nível 3, nível 0, 1, 2 mais as características do nível 3. Ou seja, você não pode deixar para trás aquela característica já alcançada, aquela característica já conquistada do teu processo. Entendeu como? Entendeu como? Por quê? Eles são níveis acumulativos. E dali em diante você tem o quê? O seu nível 4, né? Mesma característica para poder chegar no seu nível 5. Beleza? Quais são os meus níveis de capacidade do COBIT 5? Nível incompleto, nível realizado / executado, nível gerenciado, que é o nível 2, nível 3 estabelecido, nível 4 previsível, nível 5 em otimização. Ok? E decorem não somente o nome dos níveis, mas sim o que? Se ele é nível 1, se ele é nível 2, nível 3, nível 4 e por aí vai, assim como o que está acontecendo com aquele processo. Tudo bem? Então vamos brincar aqui com o processo de gerenciamento, né? Gerenciar programas e projetos. Quando você fala o seguinte, estou implementando programas e projetos, aí você fala ali pra gente, né? O processo não é implementado, não consegue alcançar o seu propósito. Todo processo que você tem no COBIT, ele tem o quê? Uma identificação e um propósito. Entendeu? Que vai ser basicamente o quê? O que ele tem que alcançar. Então, mesmo que você esteja tentando garantir ali o gerenciamento de programas ou projetos, cara, nem esse propósito você alcança. Entendeu como? Por isso que ele é incompleto. Pega o nível 1. O processo implementado alcança seu propósito. Então, qual a principal diferença que a gente tem entre o nível 0 e o nível 1? O alcance do propósito, o alcance do objetivo que você tem daquele processo. Entendeu como é que funciona? Pacheco, já alcancei ali, pô, programas e projetos. Já tem um propósito ali para programas e projetos que a gente vai analisar daqui a pouco, né, cada um deles, joia, cada um desses processos. Então eu já estou satisfeito, tá de boa, vou correr para abraço, né? Cara, se for isso que você deseja, beleza. Mas o que acontece? Você de repente quer ter seu processo sendo gerenciado. Por quê? Fora ele estar alcançando o propósito, ele agora também é implementado de forma gerenciada. E os produtos de trabalho são o quê? Estabelecidos, controlados e mantidos apropriadamente. O que são os produtos de trabalho? São os resultados que você tem daquele processo. Então, se você está falando para mim que você está gerenciando programa e projeto, você não vai simplesmente alcançar o propósito / objetivo que você tem definido lá no COBIT 5. Você consegue garantir que a forma que você está trabalhando com seus programas e projetos, você consegue ter o que em cima dele? Eles conseguem ter o quê? Eles são estabelecidos. Você consegue controlar, afinal de contas, esses programas, esses projetos. E você consegue manter a forma disso acontecer. Processo estabelecido. Faz tudo isso que eu já falei previamente. E agora ele é implementado usando um processo definido que é capaz de alcançar
seus resultados de processo. O que eu estou falando nesse exato momento? Que eu peguei o processo que eu tinha no COBIT e inclusive consegui definir um processo próprio, com características próprias para poder trabalhar em cima dele. Entendeu como? Alcançando o quê? Os resultados desejados do meu processo que eu tenho na minha organização. Nível 4, faz tudo que eu já falei que tinha que fazer anteriormente e agora opera dentro de limites definidos para alcançar seus resultados de processo. Então, previsível é por quê? Eu não estou simplesmente gerando resultados. Eu tenho que, nesse exato momento, métricas, indicadores, limites mínimos de satisfação, por exemplo, qualidade, para que meu programa e meu projeto seja entregue de acordo com o que eu tenho na minha organização. E o nível 5, em otimização. Faz tudo o que eu falei anteriormente e ele agora é melhorado continuamente para atender a metas de negócio atuais, relevantes e projetadas. Ok, gente? Bacaninha então? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre o nosso modelo de capacidade de processos aqui do COBIT 5. Vou ficando por aqui até a nossa próxima aula, gente. Muito obrigado e até já, hein? Tchau.